Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Espera aí, que a reunião virtual já vai continuar. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um evento que está chegando, é a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, um evento muito esperado e aguardado, e este ano tem uma proposta totalmente diferente dos anos anteriores. Então, se você conhece um jovem que está perto de você, o seu filho, o seu parente, conhecido, primo, sobrinho, algum amigo, convide, porque a convenção está voltada para dar um sentido maior à vida dos jovens, para trazer um carinho no coração de todos os jovens que estão passando por diversas dificuldades financeiras, nos estudos, passando por dificuldades de luto com seus amigos, familiares, etc. É uma convenção voltada para esse público tão importante na nossa sociedade, que são os jovens. Convide os jovens. Mais informações, acesse este site que está aparecendo para os senhores nesta tela. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa Terça da Prosperidade, onde toda terça, às 2h da tarde e às 8h da noite, você tem atividades para que você possa aprender a prosperar. Já pensou você ter uma atividade, uma palestra, onde você aprende a prosperar? Fantástico, né? Então, obrigado por você estar aqui nesse dia de hoje, fazendo parte dessa atividade. Meu nome é Bruno Tiba Fatini e tenho a grande alegria de falar de um tema que está aqui neste livro, Convite à Felicidade. E este livro, ele cumpre com a finalidade dele da capa, que é o convite à felicidade. Ele convida você a ser feliz. Obviamente, você lendo, estudando e você colocando ele em prática. Esse aqui é o volume 1, ele também tem o volume 2, que você pode adquirir na livraria, numa Seichonoye perto de você, ou caso você queira, você pode adquirir pela livraria virtual da Seichonoye, que é livrariasni.org.br. E aí você clica lá no livro que você quer receber, de preferência esse aqui, para você continuar fazendo o estudo dentro da sua casa. Já adquire o volume 1 e o volume 2, e aí você, num clique, você compra, adquire o livro e recebe no conforto da sua casa, tá? Muitas vezes as pessoas nos convidam para um churrasco, para um jantar, convidam para uma festa e para a felicidade. Então,
fica aqui o meu convite, um convite à felicidade. E aí, neste livro aqui, nós vamos falar sobre o seguinte tema: para ser bem-sucedido, corrija primeiramente o seu interior, depois o seu exterior, né? Primeiro você tem que corrigir aquilo que tem dentro de você, porque na Seite Onoye a gente ensina que tudo que acontece fora de você nada mais é reflexo daquilo que você tem dentro de si. E como é que eu vou modificar isso aqui que tem dentro de mim, Bruno? Será que tem um chipzinho que eu vou lá, tiro e formato e coloco um outro chip na minha cabeça, né? Na minha mente? Era bom se fosse simples assim, né? Vai lá, dá uma formatada, instala um programa novo e está tudo certo para uma nova vida. Mas, melhor do que isso, como você nasceu filho de Deus e dotado de todos os atributos de Deus, e junto com os atributos, você nasceu com um livre-arbítrio, você, todos os dias, a partir de agora, vai começar a se policiar para que tenha pensamentos, palavras e ações de uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Ter pensamentos, palavras e ações de uma pessoa bem-sucedida nada mais é do que ter pensamento, palavras e ações iguais às de Deus. Deus não é bem-sucedido? Com certeza, né? Você, por ser filho dele, a melhor criação dele, imagem e semelhança dele, naturalmente também tem e deve ser bem-sucedido. Então, entenda de uma vez por todas que quando você está bem aqui dentro de si, tudo aqui fora está bacana. Eu sempre dou o seguinte exemplo, né? Para muitos, o Brasil é o melhor país do mundo. Para outros, é o pior país do mundo. Para uns, no trabalho que está, na empresa que está amando, está adorando, não trocaria aquela empresa por nada. Para outros funcionários da mesma empresa, aquela empresa também não vale nada. E aí, transfere isso para a família também. Para uns a família é bacana, para outros a família não é bacana. O que muda? Muda é o interior de cada pessoa. Naturalmente, quando eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem com tudo aqui fora. E naturalmente, tudo se adapta, tudo entra em seu respectivo lugar. Entendeu? No livro, na página 122, ele fala o seguinte, que então não adianta você buscar o reino de Deus aqui ou acolá, pois ele não está em coisas materiais. O reino de Deus está dentro da própria vida, pois a vida em si é Deus. Quando esta se expressa verdadeiramente, surge aí o reino de Deus. Ou seja, não adianta ficar buscando, né, o reino de Deus aqui ou acolá, ou nas coisas materiais. O reino de Deus está aonde? Não está lá no céu, lá longe. Não está num jardim que nunca vai chegar. Ou não está numa outra vida. Depois que eu morrer, eu vou lá para o reino de Deus, eu vou para o paraíso. E aí, nessa vida? Será que o reino de Deus não manifesta? Sim, manifesta. E o reino de Deus não está lá longe. Ele está dentro de cada um de nós. Existe uma passagem de Jesus Cristo, que inclusive está na Sutra Sagrada, que ele fala o seguinte: somente reconhecendo o reino de Deus no interior, é que manifestará o reino de Deus no exterior, como projeção desse reconhecimento. Então, quando eu reconheço Deus dentro de mim, eu reconheço Deus em todos os lugares. Quando eu reconheço a harmonia dentro de mim, eu vivencio a harmonia em todos os lugares.
É da mesma forma com a felicidade. Quando estou com a felicidade aqui dentro de mim, eu posso ir até num lugar que, teoricamente, é um lugar infeliz, ou alguém pode até tentar tirar a minha felicidade, que eu, aqui dentro está tão bem, está tão maravilhoso, que a outra pessoa pode fazer o que quiser. Você não entra na sintonia, tá? Então, quando você está bem, quando você manifesta os atributos de Deus, você entra em sintonia com Deus. Quando você não está bem, não é que você deixou de ser filho de Deus. É só você que saiu da sintonia ali. E é isso que a gente vai estudar nesse dia de hoje, nessa atividade de hoje. Então, para ser bem-sucedido, corrija primeiramente o interior, depois o exterior. Na verdade, quando eu corrijo aqui dentro, naturalmente tudo se encaixa em seu devido lugar, tá? Então, quando eu reconheço esse Deus, na verdade, eu reconheço a minha grandiosidade, eu reconheço a minha originalidade, a sua origem, né, é Deus, somente isso. Então, isso tem que estar bem claro para que você tenha uma vida de sucesso, para que você seja bem-sucedido. E ninguém nessa vida nasceu para não ser bem-sucedido. E o que é ser bem-sucedido, já que a gente está falando de ser bem-sucedido? Se você está assistindo ao vivo essa atividade agora, tem um chat aí que fica rolando ao vivo, coloca aí para você o que é ser bem-sucedido. É uma pessoa próspera? É uma pessoa saudável? É uma pessoa em harmonia com tudo e com todos? É uma pessoa que está sempre feliz? É uma pessoa que tem êxito em tudo aquilo que faz? Sim, todas essas respostas estão corretas. Compartilha com a gente aí também no chat, tá? E aí, então, ele fala o seguinte: você nasceu para ser bem-sucedido, porque você é imagem e semelhança de Deus. Eu sempre gosto de fazer uma seguinte reflexão. Para você que é pai, para você que é mãe, né? Você colocou aí um filho neste mundo. Você colocou um filho neste mundo, seu filho ou sua filha neste mundo, para sofrer? Colocou a sua filha neste mundo, seu filho, para fracassar? Para ser doente? Para ser pobre? Jamais, né? Para você que é pai e que é mãe, ou até que ainda vai ser, você colocou um filho neste mundo para quê? Estou vindo aqui. Escreve aí no chat. Para ser feliz, para dar certo, para ser saudável, para ser próspero, para ser harmonioso, né? A reflexão que eu faço com vocês é o seguinte: se você como um ser humano só colocou o outro ser humano nessa face da terra somente para ser feliz, somente para dar certo, somente para ser bem-sucedido, imagina Deus que colocou todos nós aqui. Será que foi para fracassar? Será que foi para viver doente, pobre? Jamais. Ele nos colocou aqui neste mundo para ser bem-sucedido. Por isso que Ele nos fez a sua melhor criação e nos deu todos os atributos dele. E aí é preciso que eu faça com que esses atributos se manifestem na minha vida, no meu dia a dia. E aí, quando eu faço isso, eu reconheço a minha origem, ajo de acordo com a minha origem, que é Deus, naturalmente o sucesso vem até mim e eu passo a ser uma pessoa bem-sucedida. Eu separei aqui esse estudo em 5 passos, tá? Está aqui no livro, reforço o convite à felicidade. E aí nós vamos começar no passo 1. Para ser bem-sucedido, que ele já falou, é reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Somente quando eu reconheço
o reino de Deus dentro de mim, não adianta eu procurar em outros lugares. Ele está dentro de você. E isso é um princípio. Um outro é o seguinte, está na tela de vocês. Não olhe o fenômeno, olhe a imagem verdadeira. Não olhe o fenômeno, olhe a imagem verdadeira. Se você mantiver sentimentos que prejudiquem os outros, excesso de preocupações, ódio, rancores ou maledicências, aparecerão feias rugas ou um descontrole orgânico capaz de originar várias doenças. Pergunto para você, ele fala aqui no texto, né? Se você mantiver sentimentos que prejudiquem os outros, esses sentimentos ficam onde? Fica no bolso? Fica numa gaveta, lá no armário dentro de casa? Fica dentro de uma mala? Não. Esses sentimentos estão aonde? Dentro de mim. Por isso, reforço, retomo o tema. Mude o seu interior. E aí ele fala, se você mantiver sentimentos, ou seja, se dentro de você tem sentimentos impuros, né? Se dentro de você tem algo impuro, naturalmente essa impureza vai manifestar em várias áreas da sua vida, inclusive no seu corpo, como estado de doença. Mas isso também se estende para o seu empreendimento. Isso também se estende para o seu trabalho. Vou mudar aqui a frase, vou ler de novo. Se você mantiver sentimentos que prejudiquem os outros, ou seja, sentimentos negativos, excesso de preocupações, ódios, rancores ou maledicências, aparecerão feias rugas, né? Aparecerão problemas no trabalho, aparecerão problemas na família, aparecerão problemas nos relacionamentos. Ou seja, aparecerá problema em tudo aquilo que você fizer, como materialização daquilo que você tem dentro de você. Por isso que, inclusive, a Seichonoye, ela fala, né, que a doença não existe originariamente. É criado pela própria mente e também curada pela própria mente. Quando eu tenho pensamentos e sentimentos ruins, negativos, naturalmente isso somatiza no meu corpo de forma ruim. E aí, quando esse sentimento se materializa em palavras ou em atos no meu dia a dia, é natural que, se meus sentimentos estão negativos, quando eu vou falar, eu vou expressar esse negativo em palavras. Eu vou agir de forma negativa nos meus atos, no meu dia a dia. E aí prejudica o meu trabalho, minha profissão, o meu empreendimento. Prejudica o meu relacionamento com a minha família. Prejudica o meu relacionamento com os meus amigos. Acaba prejudicando tudo ao meu redor. Então, qual que é a solução? Ele fala, isso está na página 122, tá? Ele fala o seguinte, agora, se você conservar, está na sua tela, se você conservar sempre na sua mente pensamentos e sentimentos otimistas, seu corpo será belo, forte e saudável. A gente pode modificar essa frase também. Se você conservar sempre na sua mente, pensamentos e sentimentos otimistas, a sua empresa será bela, forte e saudável. A sua família será bela, forte e saudável. A sua profissão será bela, forte e saudável. O seu círculo de amizade será belo, forte e saudável. Ou seja, tudo aquilo que você interage no seu dia a dia, na sua vida, vai ser influenciado pelo aquilo que você tem dentro. Então, ele já fala para você, não foque no fenômeno. Por que às vezes a gente fica preso nas questões negativas da vida, do nosso dia a dia ou da outra pessoa? Porque muitas vezes a gente pega aquilo que está acontecendo fenomenicamente como uma verdade absoluta.
E tudo o que acontece aqui no fenômeno nada mais é do que sombra. E é tudo aquilo que acontece no mundo do fenômeno de errado, de ruim, de negativo, não é existência verdadeira. Porque no mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus, só existe Deus e o que vem de Deus. E no que só existe Deus e o que vem de Deus, não existe nada de errado, não existe nada de imperfeito. Ele fala o seguinte, Cristo nos ensinou, não deves julgar o próximo pelas aparências. Na Seitonoye, dizemos que o fenômeno não existe, né? Aquilo que está projetado aqui no nosso dia a dia. Veja somente a imagem verdadeira. Todo ser humano, seja de que aparência for, em seu aspecto real, esse aspecto real está com letra maiúscula, é filho de Deus. Em outras palavras, na sua origem, todo mundo é perfeito, porque é filho de Deus. Se você orar pensando na perfeição do Filho de Deus, por pior que lhe possa parecer a forma externa desse Filho de Deus, ele virá a se tornar perfeito. Por que ele vai se tornar perfeito? Porque ele passa a manifestar aquilo que eu projetei. Esse mundo que a gente vive, ele é um mundo de projeção. E isso é fantástico você entender, porque a partir daí você entende que você é dono do seu destino, de tudo que lhe acontece. Porque vai projetar aquilo que você plantar, aquilo que você ordenou antes com a mente. Tudo que está acontecendo na sua vida agora é resultado das suas palavras, pensamentos e ações de antes. Brunão, não está legal. Muda a chave. Por isso que a proposta muda o seu interior, para que depois mude o exterior, ok? E é isso que você já está aprendendo. Então, a primeira dica não olhe o fenômeno, olhe a imagem verdadeira. Em outras palavras, não olhe a imperfeição, não venere a imperfeição, não venere o negativo, não fique remoendo o negativo. O que é remoer o negativo? O rancor, a mágoa, o ódio, né? O mal que o outro possa ter feito, ou que você pode ter feito, e você fica com a autopunição e fica com aquilo ali o tempo todo. Ele fala, isso aí não faz parte da imagem verdadeira. Fite, venere o mundo da imagem verdadeira, tá? Segunda dica, para que você possa ser bem-sucedido. Ora, já que eu aprendi que eu não tenho que ficar preso no fenômeno, e que o fenômeno ele vai mudar de acordo com aquilo que eu reconheço do mundo da imagem verdadeira para poder manifestar aqui no meu dia a dia, beleza. Para onde vai a minha vida? A segunda dica é essa. Tenha um objetivo, está na sua tela. Obteremos o progresso se colocarmos bem alto a nossa meta e nos esforçarmos diariamente para alcançá-las, mesmo que estejamos longe de nos sentirmos realizados, tá? Então ele fala assim, não importa como está a sua vida agora, coloque um objetivo, coloque um ideal na sua vida, coloque um propósito. Por que você acorda todos os dias? Será que é só para poluir esse mundo? Será que é só para ficar no Instagram, no TikTok? Ou ficar jogando? Não, né? Você está nesse mundo para manifestar Deus. Mas como é que você vai manifestar Deus? Qual que é o propósito da sua vida? Coloque um propósito bem alto para que você possa realizar. Muitas pessoas não conseguem colocar um propósito na sua vida porque, isso a gente fala bastante nas aulas do New Ciclo, muitas pessoas quando vai fazer o projeto Prosperidade têm dificuldade porque acha que é para fazer o projeto Prosperidade,
baseado naquilo que tem no bolso, ou naquilo que olha no espelho. Fala, eu não tenho dinheiro, então meu projeto de prosperidade vai ser só isso aqui. Olha no espelho, se acha um ser material e não um ser espiritual, dotado de capacidade infinita, e aí acaba limitando o seu propósito, limitando o seu objetivo, o seu ideal. O mestre Masaru Taniguchi, ele fala, não é para olhar para as questões materiais para elaborar um projeto na sua vida. É para olhar para dentro de si. E dentro de si, como eu falei no começo, existe Deus. E de acordo com o que você necessitar, esse Deus vai manifestando através da capacidade infinita. Então, coloque bem alto um objetivo na sua vida. Você tem algum objetivo, um propósito na sua vida financeira? Quando que você vai olhar para a sua vida financeira e vai falar assim, assim está legal, assim está bom? Você tem um propósito na sua vida familiar? Você tem um propósito na sua vida profissional, social e o principal, você tem um propósito na sua vida espiritual? Porque tudo isso que veio antes do espiritual, né? O financeiro, o profissional, o familiar, o social, ele é sombra da sua evolução espiritual. Você tem um propósito de evoluir espiritualmente? Coloque um objetivo nisso, em cada questão. Bruno, eu tenho dificuldade. Já indico para você, fazer um merchan aqui para vocês. Na Associação da Prosperidade da Seiti-no-Uê do Brasil, nós temos o New Ciclo de Estudos da Prosperidade da Seiti-no-Uê do Brasil, onde ensina de forma didática, de forma apostilada, através de aulas e práticas, como manifestar a prosperidade em todos os sentidos na sua vida. Você já foi para a escola para aprender matemática, português, inglês, mas eu duvido que você tenha ido na escola para aprender a prosperar em todos os sentidos da sua vida. Esse é o uniciclo. E você vai prosperar fazendo justamente isso, lapidando aquilo que você tem aqui dentro para poder manifestar aqui fora. Então, nas aulas do uniciclo, você vai reforçar quem você é, de onde você veio e o principal, para onde você vai. Para você saber o porquê que você acorda todos os dias. Por que você faz o que faz todos os dias. Isso é super importante. Então, você ter um ideal, ter um objetivo, ele permite com que você mude o seu interior, porque vai mexer com a sua capacidade infinita. Porque não é só colocar no papel. Coloquei no papel, e agora? O que eu preciso fazer para realizar esse ideal, esse objetivo, né? Às vezes você pode falar assim, mas eu tenho bastante ideal, eu tenho bastante objetivo, eu tenho bastante planos na minha cabeça. Mas será que tem mesmo? Eu pergunto isso porque, isso eu tenho falado em algumas lives, que isso me chocou quando em uma reunião, eu estava lá bem na minha, e aí o preletor falando sobre ideal, sobre sonhos, sobre objetivos, ele parou do meu lado e falou assim, Bruno, qual é o seu sonho? Qual é o seu ideal? Compartilha aqui com todo mundo, aqui com o público dessa reunião. E aí na hora eu falei assim, o meu ideal o meu objetivo, o meu ideal, o meu sonho. E aí me deu um desespero, porque até aquele momento eu me achava um cara sonhador, eu me achava um cara que tinha um monte de ideais, que é revolucionar o mundo. Mas quando me foi perguntado apenas um sonho, apenas um ideal, eu não soube dizer. Porque ao mesmo tempo que eu tinha muitos, eu percebi que eu não tinha claro, bem definido, pelo menos um. E aquilo ali, naquele momento, foi
desesperador. Então, coloque um objetivo ou vários objetivos, como eu falei, no campo pessoal, profissional, financeiro, social e o principal, que vai ajudar todos esses outros, o espiritual. Brunão, não sei como fazer. Reforço a dica. Faça o New Ciclo de Estudo da Prosperidade da Seite Noé, que você vai se tornar PhD no assunto prosperidade e no assunto de como manifestar Deus no seu dia a dia, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, obteremos progresso, retomando aquilo que foi projetado, se colocarmos bem alto a nossa meta e nos esforçarmos, esse esforço que vai mudar o meu interior, diariamente para alcançá-la, convictos de que dentro de nós existe uma força infinita, mesmo que estejamos longe de nos sentirmos realizados. Deus não limita o desenvolvimento do homem, filho de Deus. O progresso diário é a manifestação cada vez maior de Deus em você. Com certeza você sentirá uma alegria espiritual. Então, sinta essa alegria na realização dos seus projetos. E essa capacidade infinita que ele fala é justamente para reforçar, para você colocar o objetivo, mesmo que seja muito irreal da sua vida atual. Ora, você tem capacidade infinita. Eu faço o seguinte exemplo, né? Por exemplo, eu, Bruno, não sei inglês, mas eu vou lá e me matriculo numa escola de inglês. E aí vou lá aprender o verbo to be, vou aprender os números, as cores, vou aprender outros verbos, vou aprender a formular palavras. Ora, como é que eu comecei a aprender? É que eu puxei de dentro de mim essa capacidade infinita. Ela não estava fora de mim, ela estava o tempo todo. Eu não sabia dirigir. De repente comecei a pegar aula e comecei a aprender a dirigir. A capacidade de aprender a dirigir estava o tempo todo dentro de você adormecida. Quando você decidiu, quando você tomou a decisão, essa capacidade de aprender a dirigir saiu para fora. Agora que está todo mundo um pouco mais em casa, muita gente aí virou chefe de cozinha. O que tem de gente fazendo pão, né? Mas eu nem sabia fazer pão. Na verdade, a capacidade de fazer pão ou fazer outros pratos já estava dentro de você. A partir do momento que você decidiu, eu vou fazer pão, e começou a botar literalmente a mão na massa, essa capacidade que é latente, estava parada ali, ela foi extraída. Da mesma forma, quando você decide empreender, você fala assim, eu vou empreender em tal área, em tal coisa. No começo você não sabia, mas conforme vai precisando, você vai extraindo essa capacidade e vai aprendendo. Tudo aquilo que você precisa já está dentro de você. Então, esses propósitos, esses objetivos, você pode colocar em todos os sentidos da sua vida. E não só um objetivo material e financeiro. Você pode e deve colocar um objetivo não material. Por exemplo, a gente tem relatos, né, que seria testemunhos de pessoas que fizeram o New Ciclo, que uma das ferramentas que tem no New Ciclo é fazer o projeto Prosperidade. É colocar no papel o seu cenário futuro. Em cima do seu cenário atual, como é que vai ser seu cenário futuro? E a pessoa desenvolve. E aí, um dos relatos é um casal que há muito tempo estava tentando engravidar, não conseguia. Fez vários tratamentos, gastou uma boa grana fazendo vários tratamentos para poder engravidar e não conseguiu. E aí começou a fazer o New Ciclo, colocou no projeto Prosperidade
o objetivo de querer engravidar. E o que acontece? Conforme você vai ouvindo as palestras, lendo os livros, fazendo os exercícios, você vai mudando o seu interior. Quando eu mudo o meu interior, eu mudo o exterior. Lembra que eu falei no começo? E aí o que é bacana? No final do ano, onde a gente abre para relatos, o casal estava emocionado contando que conseguiu engravidar, que era a maior e melhor bênção da vida deles. Mas por quê? Tinha algo travado. E conforme foi lendo, conforme foi estudando, conforme foi praticando, tirou a trava e modificou como queria o seu destino e a sua vida, ok? Então, tenha objetivo, não importa como está fenomenicamente a sua vida. Eu sempre, quando falo do projeto Prosperidade, não existe nenhuma frase que fala sobre sonho e objetivo que fala o seguinte: tenha sonhos, tenha dinheiro primeiro, depois sonhe. Tenha as condições materiais primeiro, depois tenha um objetivo. Não. As frases são: tenha um grande ideal. Já que vai sonhar, que sonhe grande. Que sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhe grande. Tenha um grande objetivo. O Walt Disney ele fala o seguinte: se você pode sonhar, você pode realizar. Nenhuma das frases está escrito assim: tenha dinheiro primeiro. Óbvio, depois que você sonhar, você vai agir, você vai colocar o seu plano em ação para aquilo se tornar realidade, tá? Mesmo que seja muito distante da sua vida agora, tá? Então, isso é acreditar na sua capacidade infinita. Isso é ter fé, isso é acreditar em Deus. Isso me fez lembrar de uma história, de um outro relato, que é de ciclo também, de um amigo meu, que é lá de Leme, é o Alessandro. Ele fez um relato num seminário especial da prosperidade, e o que eu vou falar ele não falou no relato. Ele falou assim: Bruno, eu estava lá na minha empresa, ele fazia, né? Não sei se ele continua fazendo. A empresa dele cresceu tanto hoje que antes ele fazia suporte para galões de água, de 20 litros, né? E aí, só que ele estava numa fase difícil da empresa, e aí ele falou o seguinte, pensou, né? Falou, só com suporte aqui eu acho que não está dando. Vou inventar um produto novo, vou inventar um material novo. E desenhou lá, esboçou um material novo para ele poder fabricar. Só que para ele poder fabricar, ele precisa do molde. Só que o molde custa caro. E ele não tinha grana, ele estava passando por dificuldade, por isso estava inventando um produto novo. Só que ele aprendeu na Seitianoye que não é para você se limitar pelo seu cenário atual. É para você se engrandecer pelo que você tem dentro de si. E aí falou, vamos ver se dá certo. Então bora lá, já que é para sonhar, vamos sonhar. Desenhou, projetou, falou, tá, e agora? Um molde. Bom, eu tenho que ir atrás da pessoa que faz o molde. Eu vou lá. E aí, que colocou a esposa dele no carro, colocou mais um funcionário, e era numa outra cidade, e indo nessa cidade, conversa vai, conversa vem, diz que um pouquinho antes de chegar na cidade, passou um pedágio, o funcionário olhou para ele e falou assim, Alessandro, na boa, a gente está com dificuldade na empresa, como é que a gente vai convencer o cara a fazer um molde para a gente se a gente não tem money, se a gente não tem dinheiro para pagar? E aí falou, deixa comigo. O meu sócio, o presidente da empresa, falou que é para ir lá, que já está tudo resolvido. E foi lá. E aí chegou lá, começou a fazer a reunião com o senhor que fazia o molde, tudo, apresentou. Não, eu faço, tranquilo, né? Entrego em X dias. O valor é X mil reais. E aí, o Alessandro contando, ele falou, não, tudo bem, pode fazer para mim. Falou, tá bom, então vamos acertar?
Ele falou, não, mas para mim o senhor vai fazer dividido. E aí ele olhou para o Alessandro e falou assim, não, Alessandro, você sabe que esse tipo de trabalho não funciona assim. É um trabalho à vista, não tem como dividir, né? Aí o Alessandro olhou para ele e falou, não, eu sei que funciona assim, mas eu conversei com o meu sócio e o meu sócio falou que eu podia vir aqui conversar com o senhor e que o senhor abriria uma exceção para mim. Então o senhor vai dividir para mim, não vai? E aí o senhor ficou parado olhando para ele e falou assim, gostei da sua coragem, gostei da sua audácia, eu vou fazer para você. E aí o senhor fez o molde para ele de um produto novo, né? Olha só. E aí, revelo para você quem que é o sócio dele, quem que é o presidente da empresa dele, que ele fala no relato de experiência, que ele aprendeu nas atividades da Seichonoye. O sócio dele, o presidente da empresa que ele consulta diariamente, nada mais é do que Deus. Ele pergunta o tempo todo, Deus, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo fazer? Que caminho eu devo seguir? Ou seja, ele olha para o interior dele, por mais que no exterior não esteja favorável. Dentro de você existe a capacidade infinita. E aí ele soube extrair essa capacidade infinita e todo mês o Alessandro manda um vídeo, uma foto de que está abrindo uma loja nova em São Paulo. Cada mês ele está abrindo uma loja nova numa cidade diferente de São Paulo. E aí eu falo, Alessandro, como é que você está conseguindo abrir uma loja por mês, a cada 2 meses? Ele falou, presidente, eu converso com o presidente manda, eu só obedeço. E o presidente é Deus. Então, para vencer na sua vida, para você ser um empreendedor de sucesso, coloque Deus como sócio. Olhe para dentro de si e pergunta, Deus, como é que o senhor faria no meu lugar? Deus, por favor, me orienta. No final dessa atividade, dessa palestra, tem uma oração que fala mais ou menos isso. Ela é bem bonita e está aqui nesse livro, tá? Terceiro ponto, cultive o seu caráter. Isso é primordial para você modificar o seu interior, tá? Ele fala o seguinte, está na sua tela. Quando o homem não se desenvolve, ele regride. A vida humana sempre está em movimento, nunca estaciona. O destino de uma pessoa é modelado pela materialização do seu caráter ou personalidade. Ou seja, ele fala, cuide do seu caráter, cuide da sua personalidade. E aí reforço, sua personalidade é formada por aquilo que tem dentro de você. Se dentro de você tem pensamentos e sentimentos negativos, é natural que quando você vai falar, saia palavras negativas. É natural que quando você vai agir, saia algo negativo. E aí isso influencia na sua personalidade. Isso influencia no seu caráter. E aí vai influenciar naturalmente no seu dia a dia, e nesse dia a dia vai formando o seu destino. Então ele fala, procure se desenvolver diariamente, procure melhorar você mesmo diariamente. Ele faz essa reflexão. O homem que não se desenvolve, regride. Que às vezes fala, já cheguei até aqui, já busquei um conhecimento tal, já fiz o new ciclo, não preciso fazer de novo, já fiz o módulo de estudo, não preciso estudar mais, já fiz o SEV, não preciso estudar mais, já li um livro, não preciso ler mais, né? Eu já terminei a minha faculdade, não preciso mais aprender mais nada, e aí fica estacionado. E aí não progride, para de buscar na fonte. Lembra que eu falei dentro da gente? Tem a fonte da capacidade infinita? Para de extrair. Ou seja, para de manifestar Deus. E a missão nossa aqui nessa vida nada mais é do que manifestar Deus. E se a sua missão neste mundo é manifestar Deus, não atrapalha Deus. Deixa Deus se manifestar o tempo todo na sua vida. Então,
procure melhorar cada vez mais. Uma dica que o mestre Masaharu Taniguchi dá, ele fala o seguinte: melhorar 100% do dia para a noite em algo que está fazendo é difícil. É quase impossível do dia para a noite melhorar 100%. Mas ele faz uma proposta bem bacana. Melhore 1% por vez. 1% dá, não dá? Melhore 1% por vez como empreendedor. Melhore 1% por vez como funcionário, se você for funcionário. Melhore 1% por vez como pai, como mãe, como marido, como filho, como namorado. Melhore 1% por vez como ser humano. Procure melhorar cada vez mais. Cada vez mais que você melhora, mais você manifesta Deus. Porque você vai extraindo essa capacidade infinita. E aí, naturalmente, o seu caráter, a sua personalidade, vai se tornando cada vez melhor, tá? Ele continua ainda falando o seguinte, ó. Já que você quer melhorar cada vez mais, e melhorar o seu caráter, você precisa procurar fazer cada vez mais. Por exemplo, está na sua tela. Quem trabalha somente nas horas de trabalho e estuda somente nas horas de estudo, é uma pessoa medíocre. Forte isso, né? Evoluindo como as pessoas comuns, não poderá distinguir-se das demais, né? E aí, será que a gente está agindo como uma pessoa medíocre? Medíocre no sentido de estar na média? Eu só faço o básico, eu só trabalho na hora de trabalhar, eu só estudo na hora de estudar e por aí vai. Eu só pago para trabalhar das 8 às 18. Deu 18h01, se passar um tsunami aqui no meu trabalho, eu estou salvo, porque eu já estou chegando em casa. Não sou pago para trabalhar até 18h01, né? Não sou pago para levar serviço para casa, se bem que agora está todo mundo trabalhando em casa, né? Mas tem gente que se limita. Eu só pago para tirar daqui e colocar aqui. Para colocar aqui eu não sou pago, então não vou fazer a mais. E limita a própria vida. E não entende por que as oportunidades não aparecem. Estuda só na hora que tem que estudar. Né? Para quem faz o new ciclo, só estuda aquela hora que está passando a aula. E depois, você vai continuar lendo um livro? Ou você que está assistindo essa atividade agora, e depois que você assistir essa atividade, você vai fazer uma meditação Shinsokan? Você vai continuar o estudo lendo um livro? Ou você que está fazendo um curso de inglês, você só estuda naquela hora da aula online e depois em casa, você já faz em casa a aula online, né? Mas depois, no seu dia a dia, você não estuda mais? E aí, se você só faz o básico, você só vai ter o básico. E aí, como ele fala, você vai estar na média da maioria das pessoas. E aí, você estando na média, você não se destaca das demais pessoas. E vai ser bem-sucedido, vai ter sucesso na vida, aquele que está sempre fazendo a mais. Aquele que se destaca, tá? Porque, naturalmente, isso influencia no cultivo da sua personalidade, no cultivo do seu caráter. Quanto mais você melhora em tudo aquilo que você faz, mais você influencia no seu caráter, tá? Os que avançam, na página 120, os que avançam mesmo quando os outros descansam, são os que se desenvolvem, ultrapassando a todos. Não importa quão rápida seja a sua conduta. Se alguém é preguiçoso como o coelho, lembra daquela parábola do coelho? Que descansou após correr certo tempo, terá de ceder a vitória ao jabuti que continuou avançando pouco a pouco, enquanto o coelho dormia. Ou seja, você precisa progredir sempre e não estacionar em momento algum, tá? Quarto ponto,
para você modificar o seu interior. E naturalmente vai mudar o seu exterior. Está na sua tela. Saboreie o que se tem, seja grato. Receber verdadeiramente é saber saborear o que se recebe. Não importa quanto você possui. Se não sabe como saborear, não estará recebendo verdadeiramente e assim será pobre. Interessante, né? Então, receber verdadeiramente, isso está na página 117, convite à felicidade, e o subtítulo desse texto, ele fala o seguinte, o rico pobre e o pobre rico, que é onde ele fala de você saber saborear, né? Ele fala o seguinte, ó, quem sempre vê a beleza do céu e da terra, vive num paraíso. Quem saboreia a beleza do céu e da terra, vive no paraíso. É rico aquele que encontra beleza numa simples grama de jardim, no trinado de uma pequena ave, numa nuvem branca que flutua no céu. Quem possui mais dinheiro do que pode gastar e deseja aumentá-lo, mesmo sem saber onde empregar tal soma, não é mais que um simples colecionador de dinheiro, colecionador de notas. Não é isso que a gente quer ser, né? Não devemos simplesmente acumular, como as formigas. E aí é onde entra o texto que a gente leu. Receber verdadeiramente é saber saborear, saber degustar aquilo que eu tenho agora, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria de ter, mas é o que eu tenho agora. É saber saborear o que se recebe. Não importa quanto você possui, se não sabe como saborear, não estará recebendo verdadeiramente, e assim será pobre. E isso é bem verdade, né? Então, saboreie aquilo que você tem. Ou seja, agradeça, vivifique aquilo que você tem agora na sua vida. Eu já contei isso em várias atividades minhas, onde passei uma parte da minha vida sem muitas posses materiais e financeiras, onde na minha mente imatura, na minha mente da juventude, né? Eu sou jovem, mas não tão jovem, né? Hoje eu tenho 38 anos de idade, mas na época dos meus 13, 14, 15 anos de idade, eu reclamava daquela situação de precariedade financeira e material. E aí, a minha mãe ensinou algo que eu nunca esqueci, algo que ela aprendeu na Seitinoye, que é justamente o saborear o que se recebe. Quando ela via que eu estava insatisfeito com alguma coisa, ela falava assim, agradeça, agradeça. Ou seja, vivifique aquilo que você tem agora. E aí ela complementava, como que você se sente merecedor de algo melhor se você é incapaz de agradecer aquilo que você tem hoje? A gente pode mudar essa frase. Como que você se sente merecedor de algo melhor se você mal consegue saborear, vivificar aquilo que você tem agora? E é bem verdade, né? Isso independente da sua classe social. Tem gente que tem poucas coisas e consegue vivificar tudo aquilo que tem, e tem gente que tem muitas coisas e quanto mais tem, mais quer ter, porque nunca está saciado, nunca está satisfeito com aquilo que tem. E precisa sempre algo a mais, um enxerto, para tentar suprir algo interno. Por isso que ele fala, corrija o seu interior. Então, independente de classe social, se você não corrigir aqui dentro, nunca vai estar legal para você. Então, saboreie, vivifique, tá? Isso não tem nada a ver com positividade tóxica, tá? Já faço essa ressalva para vocês. Não é independente do que a sua vida está acontecendo, sou nice, está tudo certo. Não. Mas você ficar reclamando, remoendo, odiando,
triste, lamuriando aquilo que deu errado ou aquilo que lhe falta, não vai lhe trazer aquilo que você precisa. Vivificar, agradecer, não tem nada a ver com positividade tóxica, ok? Vamos para a próxima, nosso tempo está fluindo. Então, ele fala o seguinte, seja grato, agradeça, tá? Ele fala assim, ó, mesmo que você possua escassas posses monetárias, se você sabe saborear plenamente a beleza, o valor e a perfeição existentes em todas as coisas, você é rico. É rico. Quinta parte. Busque a serenidade e paz de espírito. Busque a serenidade e paz de espírito. Ele fala o seguinte, ó, página 116, está na sua tela. Precisamos saber a hora em que devemos nos movimentar e a hora que devemos nos aquietar. Ficar quieto também é uma conduta. Olha só que interessante. Ficar quieto também é uma conduta. Tem hora que você vai ter que ser agitado. Tem hora que você vai ter que partir para ação. Mas tem hora que você vai ter que serenar a sua mente, reflexionar, reconciliar, conversar com Deus, fazer meditação Shinsokan, para que você tenha uma visão mais geral daquilo que está acontecendo. Com a mente atribulada, com a mente corrida, afobada, com um monte de coisas a fazeres, às vezes você não consegue ter uma visão global de tudo que está acontecendo. Então ele fala, busque a serenidade, busque a paz de espírito. Medite, fique tranquilo de vez em quando. Ele fala o seguinte, ó, do modo inerte, nasce o movimento. Se você estiver demasiadamente atrás da ação, não poderá muitas vezes ouvir a voz da orientação de Deus. Por isso que a gente fala, para um pouquinho às vezes, pergunte, Deus, como é que o senhor faria? Esse perguntar como é que Deus faria, nada mais é do que, pare e ore, pare e conversa com Deus, pare e medite, pare e leia um livro, pare e estude. Nesse parar e estudar e serenar a mente, os insights, a intuição, a orientação, acaba chegando até você, tá? Ele fala o seguinte, se perder alguma coisa, se ao perder alguma coisa, você a procurar de forma caótica, revirando todas as gavetas, não conseguirá achá-la, porque a ação não estará fundada sobre a calma e a serenidade. Já se procurá-la após acalmar o espírito com a prática da meditação Shinsokan, será tudo mais fácil. Logo, encontrará o objeto procurado, encontrará o que está precisando achar, ok? Porque quando você serenamente, quando você faz a meditação Shinsokan, você ilumina a sua mente. Quando a mente está iluminada, assim como uma sala que se ilumina, é mais fácil achar aquilo que eu preciso achar. Quando a minha mente está iluminada, é mais fácil eu receber as orientações naquilo que eu preciso. Por isso que ele continua falando ainda nesse buscar a paz de espírito, e aqui na página 121, ele fala o seguinte, a paz de espírito, a paz de espírito é a condição fundamental, indispensável, tanto para manter a saúde, como para desenvolver qualquer projeto, enfim, para todas as realizações. Então, essa tranquilidade, essa calma, essa serenidade é o que vai deixar a sua saúde estável, a sua mente tranquila, a sua mente serena, a sua mente clara e iluminada para você desenvolver o seu projeto, desenvolver os seus passos, você saber aquilo que precisa fazer, né? Ele fala o seguinte, todos os fatos e coisas exteriores são manifestações externas do mundo da mente. A gente falou lá no começo.
pois que o problema está somente dentro da nossa mente. Por isso, mudar o nosso interior. Se tirarmos da nossa mente o problema, desaparecerá o problema manifestado externamente. Vou refazer a frase. Se tirarmos da nossa mente a insatisfação, desaparecerá o problema manifestado externamente. Se tirarmos da nossa mente a ira, desaparecerá o problema manifestado externamente. Se tirarmos da nossa mente a raiva, a mágoa, o ódio, desaparecerá o problema manifestado externamente. Entendeu? Retomando aquilo que a gente conversou lá no começo. Se o problema perdura, é sinal de que a mente o está contornando. Para que a sua mente não se enrede com problemas, você deve sentir gratidão por todas as coisas do universo. É o ponto 4 que a gente acabou de falar. Solte da mente o problema, os pontos desagradáveis. Não pense mais neles e agradeça a todas as pessoas que têm alguma relação com ele. Assim, naturalmente, desaparecerão os problemas de sua mente e, consequentemente, os problemas aparentes. Desaparecerão. Se reinar recíproca a harmonia, já não existirão problemas, ok? Então, como prometido, eu gostaria de terminar esta palestra com a oração para solicitar a sabedoria de Deus. É muito bonita, muito bacana essa oração, mas antes, só para retomar rapidinho, primeiro ponto que a gente falou, não olhe o fenômeno, olhe a imagem verdadeira. Não olhe o que está sendo projetado, mas dê vida à imagem verdadeira, perfeita de Deus. Segundo ponto, tenha um propósito, tenha um objetivo, tenha um ideal na sua vida. Terceiro ponto, cultive o seu caráter. Procure melhorar cada vez mais na sua vida em todos os sentidos. Quarto ponto, saboreie o que se tem. Seja grato. Quinto ponto, busque a serenidade e a paz espiritual, que naturalmente a resposta daquilo que você precisa vem até você. Então convido a todos vocês que estão aí na sua casa, no seu trabalho, estão no celular, no tablet, no computador, peço para que você agora serene a sua mente e faça essa oração juntamente comigo. Ao invés de fechar os olhos e ficar em posição de oração, pode ficar em posição de oração, mas eu gostaria que você lesse e repetisse em voz alta essa oração. E essa oração você pode fazer diariamente. E principalmente, se você está passando por alguma situação que precisa ser resolvida, faça essa oração. Vamos fazer todos juntos? Está na sua tela. Deus, orientai-me hoje também com a vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Fazei com que vosso pensamento seja meu pensamento, e vosso amor seja meu amor, e fazei de mim um instrumento para realizar a vossa vontade. Ou seja, como é que você pensa, Deus? Como é que o Senhor fala, Deus? Como é que o Senhor age, Deus? Porque eu quero pensar, falar e agir conforme o Senhor pensa, fala e age. Eu preciso e quero ter a mente iguais a de Deus. Quando eu fizer isso e praticar isso, a minha vida será de uma pessoa bem-sucedida, porque vou estar manifestando a minha missão, que é de ser filho de Deus. E não existe filho de Deus que não nasceu para ser bem-sucedido, principalmente você que está assistindo. Obrigado por ter passado essa atividade de hoje conosco. Compartilhe essa atividade e esteja com a gente todas as terças-feiras para aprender a prosperar cada vez mais. Te vejo no New Ciclo de Estudo da Prosperidade. Um grande abraço. Muito obrigado. Uma
Uma das máximas da revelação divina da grande harmonia são as seguintes palavras: mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Sabemos que na vida prática, na vida diária, passamos por experiências que nos distanciam desse profundo sentimento de gratidão aos pais. Por isso, temos um convite muito especial para você. Vamos participar do Seminário Geral Virtual, o Seminário de Gratidão aos Pais, nos próximos dias 26 e 27 de junho. As inscrições já podem ser feitas. Espero por você. Muito obrigado.